Olá, bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Nessa temporada de 2016, estamos tratando dos temas considerados difíceis na Bíblia, aqueles chamados temas polêmicos. Mas estamos felizes com a sua presença conosco e pedimos que você divulgue os nossos links que estão na descrição aqui abaixo. Está no ar, Ligados na Palavra. E dentro desse propósito de esclarecermos alguns temas da Bíblia, nós temos aqui conosco hoje o pastor Adriano Bueno. Tudo bom, irmã Rita? Tudo bem, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma alegria poder estar aqui, viu, com vocês também, para estudar mais uma vez um pouquinho da Palavra de Deus. Então, pastor, antes de nós entrarmos no tema que nos traz aqui hoje, nós vamos orar. Maravilha. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes de estarmos na Tua presença para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito conosco e em nós e com todos os queridos que nos assistem através da internet, para que os Teus objetivos, Senhor, sejam alcançados. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Então, o tema que nos traz aqui hoje é sobre a conduta cristã. Como deve viver o cristão aqui nessa terra enquanto aguarda a vinda de Jesus, enquanto aguarda o cumprimento da sua promessa de um dia estarmos com Ele lá no céu. Pastor, dentro desse tema da conduta cristã, nós temos vários pontos que podem ser abordados, né? E ou pelo menos os que nós vamos abordar hoje, são os que despertam bastante curiosidade. E um deles, pastor, é sobre o sábado. Nós temos, inclusive, a pergunta da Amanda, que é uma jovem que fez alguns questionamentos sobre o sábado. Uma dúvida em relação ao sábado. O que é legal pra gente, como cristão, de fazer no sábado e o que não é tão legal assim? Por exemplo, se eu quiser trazer uma amiga para visitar na igreja, eu posso depois chamá-la para ir almoçar no restaurante? Como que é? Então, pastor, segundo o que Deus nos diz na Bíblia sobre o sábado, lá em Êxodo 20, verso 8 a 11, ele deixa bem claro que o sábado é o 7º dia do Senhor nosso Deus, ou seja, que esse dia não nos pertence, pertence a Ele, e que nesse dia, ele é bem claro, bem enfático, nós não devemos fazer nenhuma obra. É assim mesmo, pastor? É exatamente isso? Respondendo ao questionamento da Amanda, nós podemos ou não podemos desenvolver alguma atividade no sábado? Interessante, irmã Rita. A gente viu aí a pergunta da Amanda, né? Ela fez uma pergunta bem capciosa, né? Perguntando se a gente pode levar alguém no restaurante, por exemplo, no sábado. Na verdade, são muitas dúvidas pequenas que surgem, né? Quanto ao que fazer e não fazer. Para a gente poder responder essa pergunta, irmã Rita, e meu querido amigo e amiga, a gente precisa entender um pouquinho dos princípios que envolvem o sábado. Até porque na Bíblia não tem todas as respostas que a gente gostaria. Porque a gente vive num tempo diferente, numa época diferente, tem necessidades corriqueiras a nós que não existia na época de Jesus, dos discípulos, do povo judeu. Mas a Bíblia ela é bem específica nos princípios, e quando a gente entende os princípios, a gente pode aí delinear e responder melhor as perguntas do nosso cotidiano. Sim. Então eu queria ler alguns textos, pode ser? Sim. Para a gente poder entender um pouquinho sobre algumas coisas do sábado. Não vou falar sobre tudo, mas acho que dá para a gente ler aqui pelo menos uns 4, 5 textos. Olha só, o primeiro deles, eu queria ler Gênesis 2, do verso 1 até o 3. Certo. Tá lá no comecinho da Bíblia, né, segundo capítulo da Bíblia, e ali fala da instituição do sábado. Ele diz assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a gente vê aqui Deus, ao final da semana da criação, depois de 6 dias fazendo
toda a sua obra de criação, tudo que existe nesse mundo, Deus separando no final dessa semana da criação um dia específico para descansar. É lógico que a Bíblia fala que Deus não se cansa e não se fatiga, né? Uhum. Ou seja, a gente não dá pra gente dizer aqui que Deus estava cansado, mas a gente consegue entender um pouquinho por que Deus fez isso. Bom, depois de ter feito tudo e, como descreve a Bíblia, tudo bom, muito bom, tudo perfeito, Deus reservou esse dia para, em outras palavras, melhor traduzindo pra gente, em vez de a gente dizer que Deus descansou, para curtir esse dia com a sua criação, com os seus filhos. Ou seja, foi um dia que Deus separou especialmente para estar com os seus filhos, certo? E aí Deus disse, nossa, mas isso é muito bom, estar um dia com todos os meus filhos. Por isso a Bíblia diz que Deus abençoou e santificou esse dia. Ou seja, separou para esse propósito. Uhum. Propósito de estar com os seus filhos, de adoração, né? Porque quando Deus santifica alguma coisa, Ele separa aquela alguma coisa para Ele, né, para um pastor? propósito. Uhum. E o propósito aqui, bem claro, é estar com os seus filhos, né? Sim. Bom, aí outro texto que a gente pode ler, Êxodo, que é o texto onde aparece o mandamento, né, do sábado. Sim. Êxodo 20, do verso 8 a 11. Aqui diz assim, ó, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou e o santificou. Ou seja, aqui ele está dando uma ênfase muito especial de que esse é um dia para a gente cessar, para a gente parar das atividades corriqueiras da semana, né? E relembrar aquele ato que Deus fez de separar um dia para estar com os seus filhos. Então Deus aqui ele tá pedindo isso da gente. E o outro texto que é interessante também, que traz para a gente... Pastor, só um minutinho, voltando ainda nesse texto de Êxodo 20, é interessante a gente destacar também que aí ele inclui a nossa família, né? Nós e os nossos filhos, aqueles que trabalham conosco, aqueles que, enfim, têm um relacionamento conosco. O sábado ele criou para que não só nós descansássemos, como aqueles que vivem conosco também, né? Legal, irmã Rita, boa colocação. E o outro texto que eu queria ressaltar que é Isaías 58, verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aqui o texto está falando sobre a gente não fazer e cuidar dos nossos próprios interesses, seguir os nossos próprios caminhos, mas honrar a Deus através da observância desse dia. Então, a gente poderia resumir aqui esses textos que a gente leu, os 3 textos, entre alguns princípios. Primeiro, o sábado é um dia de adoração a Deus, específico, para a gente reservar para estar com Deus. Segundo, o sábado é um dia de descanso, né, onde a gente vai descansar, vai mudar a rotina da semana. Mas não é um dia para dormir o dia inteiro, né, pastor? Recuperar o cansaço da semana. É dia de descanso, mas não é um dia para se dormir. Exatamente. E a gente tem também outro detalhe, é uma cessação da rotina semanal, né? Mas a Bíblia traz outros detalhes. Por exemplo, Marcos 12, 12, fala que o sábado é um dia de fazer o bem. Né? Jesus, inclusive, enquanto esteve aqui, ele trabalhou pelo próximo nesse dia. Ele se desgastou pelo outro. É um dia de fazer o bem, né? E Marcos 2, 27 traz um outro princípio. Diz lá que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o homem é mais importante do que o sábado em si, né? O sábado foi um presente que Deus deu para o ser humano. Bom, olhando tudo isso aqui que a gente falou até agora, adoração, descanso, cessação de rotina, dia de fazer o bem, fala aqui que o sábado ele foi feito por causa do homem. Então, quando a gente vê todos esses princípios, a gente vai poder responder as perguntas. A pergunta da Amanda. Exatamente. Né? A pergunta da Amanda
se eu posso ir a um restaurante no sábado. Então agora a gente tem que entender se eu fazendo isso eu estarei adorando a Deus, se eu fazendo isso estarei descansando no Senhor, se eu fazendo isso estarei cessando das rotinas da semana, daquilo que eu faço corriqueiramente, se eu estarei fazendo bem fazendo isso, e se isso vai trazer benefício para mim como ser humano. Talvez fosse importante nesse momento, pastor, a gente falar aquilo que está, a gente ler o que está escrito em Levítico 23, verso 32, onde nos diz que o sábado começa no pôr do sol. Né? Então, dentro dessa necessidade da Amanda, que nos pergunta sobre a ida a restaurantes, se eu, por exemplo, receber um convite de um casamento para uma sexta-feira à noite, uma formatura, que é tão comum, como é que eu devo agir? Respondendo lá a pergunta da Amanda, eu preciso seguir esses princípios: adoração, descanso, cessação da rotina, tem que ser se eu estou fazendo bem, se isso está contribuindo para a felicidade minha. Então veja, eu tenho que seguir os princípios para responder a pergunta. O sábado era visto lá no povo de Israel como um dia onde você Bom, vamos voltar aqui de novo. 1, 2, 3, né? Tem um texto na Bíblia que nos mostra, na verdade, várias menções a isso, que o povo judeu e o povo que guardava o sábado, os primeiros cristãos, nós também adventistas seguimos assim, que a sexta-feira ela sempre foi conhecida como o dia da preparação. Né? Lucas 23, 54, por exemplo, chama a sexta-feira de dia da preparação. Era o dia que o pessoal se preparava para receber o sábado, para poder seguir todos esses princípios de adoração, de descanso, de cessação da rotina, de fazer o bem. E na Bíblia nós temos uma história curiosa que vai responder certinho aqui a pergunta da Amanda, que é a história do maná, lá em Êxodo capítulo 16. Se você acompanhar lá na tua Bíblia, Deus derramou o pão do céu para o povo de Israel, que estava no deserto, e Deus deu uma ordem bem simples: olha, colham cada dia a porção que vocês vão precisar comer. Só que no sábado, Deus disse: eu não vou derramar o maná no sábado, porque sábado não é dia de trabalhar, não é dia de você ficar se preocupando com as rotinas da semana, é um dia para você dedicar para adoração a Deus. Então eu vou derramar na sexta-feira o dobro do maná. Peguem o dobro, preparem para o sábado, cozinhem, façam tudo o que vocês precisarem, para que no sábado vocês não tenham esse trabalho. Deixem tudo pronto. Ou seja, é uma orientação clara da Bíblia, que nós devemos nos preparar para receber esse dia. Para que nenhuma tarefa corriqueira que envolva me tirar do espírito do sábado seja feita. Para que a gente possa estar preparado. Ou seja, a pergunta da Amanda, né? Se você consegue na sexta-feira se preparar para você ter uma refeição para essa sua amiga, você vai estar testemunhando para ela muito melhor do que levando ela a um restaurante. Agora, lógico, se a pessoa está de viagem num lugar que ela não conhece ninguém, ela não tem a casa dela. Lembra, o sábado foi feito por causa do homem. Aí eu não vou passar o sábado inteiro morrendo de fome, tendo dor ali no meu estômago para guardar o mandamento. Porque o sábado foi feito por causa do homem. Mas se eu posso, nesse dia, estar ali exclusivamente me dedicando à adoração, deixando as coisas rotineiras da semana de lado, né? E eu consigo me preparar na sexta-feira, aí eu devo fazer isso. Né? E a Bíblia me aponta assim. Certo. Então, pastor, e agora, aproveitando essa pergunta da Amanda, estendendo um pouquinho mais, a Bíblia nos mostra que o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira. Isso está em Levítico 23, 32. Né? Lá diz assim, que de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então o sábado começa no pôr do sol da sexta e vai até o pôr do sol do próprio sábado. E como é que eu devo agir em relação a situações assim que são corriqueiras, né, que nós vivemos em sociedade, para nós que vivemos em sociedade? Por exemplo, se eu recebo um convite de casamento, um convite para uma formatura no sábado, um aniversário durante o sábado, como é que eu devo agir? Ok.
eu tenho que colocar no crivo dos princípios que a gente colocou, né? Por exemplo, eu sou convidado para uma formatura. Esses dias alguém fez essa pergunta para mim. Mas essa formatura, como que vai ser o ambiente lá? Às vezes a gente vai num lugar assim e você tem músicas que não falam de Deus, que desviam o nosso foco da adoração. Às vezes a gente tem ali um ambiente que não propicia a adoração a Deus. Que me leva para longe dos princípios que norteiam o sábado. Então, eu devo evitar. E sabe, irmã Rita, a Bíblia tem uma promessa para quando eu faço isso, para honrar a Deus. Exatamente. Que gostaria de repetir de novo, né? Que é Isaías 58. A gente leu o verso 13, que eu queria ler de novo o verso 13 e o verso 14. Ele diz assim, ó: se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Ou seja, o que é profanar o sábado? É cuidar dos meus próprios interesses. É fazer o que eu quero, o que eu desejo. Mas se eu desviar o pé de fazer isso e honrar a Deus, olha a promessa do verso 14. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, aquilo que me chamaram, eu tenho que colocar no crivo. Está contribuindo para a adoração a Deus? Aquilo vai ser um descanso das rotinas da semana? Aquilo vai também ser algo que eu vou estar fazendo em benefício do próximo? Agora, se quebra algum dos princípios do sábado, às vezes a gente tem que dizer não, sabe? Mesmo que a gente magoe alguém, Sim. Mesmo que a gente deixe um amigo desapontado, porque a Bíblia diz também, né, que importa a gente obedecer a Deus do que aos homens, né? E a promessa é: eu vou te sustentar, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Ou seja, Deus vai abençoar a gente por decidir deixar de lado o que os outros querem que a gente faça, ou o que a gente quer que a gente faça, para honrar a Deus nesse dia, seguindo os princípios e observando os princípios, né? E esses mesmos princípios se aplicam, por exemplo, a uma viagem no sábado, a questão de provas no sábado, colégio, trabalho, enfim. Tudo isso nós podemos estender. Exatamente. Né? Pastor, agora mudando um pouco o foco do sábado, e ainda dentro da conduta cristã, em Levítico 11 e Deuteronômio 14, Deus nos apresenta uma série de alimentos e Ele nos orienta através dessa apresentação, dessa descrição, a nos abstermos de carnes imundas, ou seja, carnes que podem trazer doenças. Só que quando nós comparamos essas duas passagens com Romanos 14:2, parece haver aí uma aparente contradição. Porque lá em Romanos 14:2, ele diz assim: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então, pastor, Deus está dizendo aqui que nós podemos comer de tudo? É esse o ensinamento dessa passagem? Legal. Algumas pessoas usam, irmã Rita, esse texto para dizer assim, o seguinte: eu posso comer de tudo, né? Eu posso comer de tudo que eu quiser. Para apoiar em cima desse texto, aí a alimentação em cima de alimentos que em outros lugares da Bíblia prova, como a senhora citou. Mas eu não posso olhar esse texto dessa forma, por alguns motivos, né? Por alguns motivos. Primeiro, porque se Paulo aqui está dizendo que o que come de tudo é forte e o que come legumes é fraco, Paulo ele estaria, em primeiro lugar, condenando a dieta que Deus nos deu. Exato. Quando a gente vai lá para o Gênesis, quando Deus dá para Adão e Eva ali o jardim do Éden para eles viverem, ele dá uma alimentação vegetariana. Sim. Ou seja, eu estou chamando Deus de fraco, né? Sim. E se eu digo que quem come de tudo é forte, a gente vai dizer, Paulo então está apoiando o canibalismo, porque se eu posso comer de tudo, eu posso matar uma pessoa e comer a pessoa. Posso comer veneno, né? Paulo não está falando isso, não pode falar isso, não poderia estar falando isso. A gente tem que ter em mente a maneira correta de estudar a Bíblia. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é o contexto.
Sim. E se você ler o contexto do capítulo 14, você vai ver que Paulo não está falando de que comer e que não comer. Uhum. Paulo está falando de julgamento. Porque logo no texto abaixo, no versículo 4, ele diz assim, ó: quem és tu que julgas o teu servo alheio? Para o seu próprio Senhor está... Ou melhor, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. E aí ele diz, olha só, voltando no verso 3, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus acolheu a todo mundo. Ou seja, o texto aqui não está falando de o que comer e o que não comer, está falando de julgamento, né? Uhum. Não julgar. Eu não posso julgar, certo? Mas também tem um outro detalhe, eu tenho que entender essa afirmação de Paulo, né? O que come de tudo é forte e o que come só legumes é fraco, à luz de outros textos que vão me ajudar a entender. Exato. Então, por exemplo, nós temos um texto correlato que ajuda a gente a entender, que é 1 Coríntios capítulo 8. Então a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 8, se você tiver a tua Bíblia, abre aí, 1 Coríntios capítulo 8. Aqui ele está falando sobre um problema que era comum nas igrejas da época. Os pagãos tinham um costume de dedicar as carnes, os alimentos aos ídolos. E muitos pagãos se converteram ao cristianismo. Ou seja, quando eles vieram para o cristianismo, eles mantinham algumas ligações ainda com essa vida passada. E uma das coisas que eles se sentiam assim, mal em fazer era comer carne sacrificada a ídolos. Porque a ligação com aqueles ídolos era muito forte. E Paulo, ele lidou com esse problema. Podemos comer ou não os alimentos sacrificados a ídolos? E Paulo, ele em 1 Coríntios 8, verso 11, ele fala sobre isso. O capítulo todo, na verdade, 1 Coríntios 8. Mas eu queria ler o verso 4, olha só o que ele diz. 1 Coríntios 8, 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo, ou melhor, sabemos de si mesmo nada é no mundo e que não há um senão Deus. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, esses ídolos aí que vocês tinham no passado, eles não são nada, eles só não passam de uma pedra, né? Ou seja, se alguém foi lá e sacrificou o alimento para esse ídolo, ele não ofereceu para ninguém, porque os ídolos não existem. Só existe um Deus, é Deus. Então, posso comer uma carne sacrificada ao ídolo ou não? Posso. A quem é forte na fé, vai comer sem problema. Porque ele sabe que o ídolo não existe. Mas aquele que é fraco, no contexto de Paulo, que teve ligação com os ídolos, talvez não come esse. Porque, poxa, foi sacrificado a um ídolo. Na cabeça dele, o ídolo ainda era algo que possivelmente poderia existir. Então veja o que Paulo está colocando aqui, né? Uhum. Paulo nunca ia dizer para eles comerem alimentos imundos. Em Atos, capítulo 25, verso 8, ele disse que nunca comeu isso. Ele mesmo não comeu. E nunca ensinaria isso. Então, esse não é o ponto, veja, eu não posso apoiar isso, né? Esse texto para mim dizer que eu posso comer qualquer coisa. Certo, pastor, obrigada então. Desculpa, irmã Rita, só para concluir esse assunto, até porque a Bíblia chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele fala, olha, você deve cuidar do teu corpo como templo do Espírito Santo. E a gente não coloca coisa suja para dentro do nosso corpo. A gente tem o texto, 1 Coríntios 10, 31, que ele fala assim, ó, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Faça isso para a glória de Deus. Exatamente, essa é a nossa função aqui nesse mundo. Né? Exaltar e glorificar o nome de Deus. E nós queremos agradecer de uma forma toda especial a sua presença conosco, pastor. Foi um prazer tê-lo aqui e eu queria que você nos despedisse em oração agora. Eu também quero agradecer, sabe que é um desafio em pouco tempo a gente poder falar tanta coisa, mas eu creio que alguma coisa a gente pode tirar dessa tarde e talvez o grande ponto aqui seria a gente dizer que nós estamos nesse mundo e quando Jesus alcança a nossa vida, a gente entra numa outra sintonia. Exato. A gente procura viver para honrar Ele, né? Tanto na guarda do sábado, na maneira como a gente guarda o sábado, honrando a Deus nesse dia, no espírito de adoração e em benefício ao próximo, quanto naquilo que a gente come, quanto naquilo que a gente veste, a nossa maneira de se comportar diante das outras pessoas. E o desejo é esse, que todos nós possamos
viver para a honra e glória de Deus. Amém. Vamos orar então, irmã Rita? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo privilégio de estudar mais uma vez um pouquinho da tua palavra, entender alguns princípios. Queremos te agradecer pelo amigo e amiga que nos acompanharam e pedir que a tua bênção os alcance também. E nos faça, Senhor, cada dia mais viver para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.